Fala galera, aqui é o William e hoje a gente vai dar continuidade à série do Conhecendo. A gente vai trazer aí o nosso segundo jogador desse draft de 2023. O Gustavo já trouxe o primeiro vídeo, que foi sobre o nosso wide receiver Marvin Mims, e hoje eu vou vir com a nossa segunda escolha, que foi o linebacker Drew Sanders. Antes da gente começar, dar os recadinhos de sempre, né? Então, se você não for inscrito no nosso canal, se inscreva também, deixe um like, é muito importante pra gente. E também, se quiser, deixe um comentário, que ajuda bastante o nosso canal. Além disso, siga o Mile High em todas as redes sociais, tanto aqui no próprio YouTube, a gente também está no Twitter, Instagram, Facebook, Twitch, e também o nosso Apoia-se, www.apoia.se/Brasil, e também tem um QR Code. Então, se você quiser e puder apoiar o nosso trabalho, vai ajudar bastante. Beleza? Então vamos começar. Como eu disse, o Sanders foi a nossa segunda escolha do draft, na terceira rodada, com a pick 67. Vamos começar falando sobre a carreira dele, né, o início da carreira dele. Ele nasceu... aí tem um pouco de divergência, né? Eu vi falando que ele nasceu em alguns lugares 31 de dezembro de 2001 e em alguns lugares falando de 2000, mas eu vi mais lugares falando de 2001, então acredito que seja 2001 realmente. Na cidade de Denton, no Texas, e muito novo, ele se muda com a família para o Oregon, para o estado do Oregon. E lá ele começa desde pequeno, ali por volta dos 5 anos, já começar a mostrar interesse em esportes diversos, né? E sempre dando maior ênfase ali no futebol americano e no wrestling. E aí uma coisa curiosa dele é que o pai dele era coach, né? O pai dele era técnico de futebol americano, de diversas posições. E aí ele acaba, a carreira do high school do Sanders é muito seguindo o pai dele. Tanto que o pai dele recebe uma oferta de trabalho na Lake Dallas, e aí a família volta depois de passar vários anos em Oregon, volta para o Texas, né, que a Lake Dallas fica no Texas, em 2016, e aí o Sanders vai junto e lá ele joga como quarterback linebacker. É uma curiosidade dele, né? Ele fez o high school inteiro como quarterback e linebacker. E aí, um ano depois, a família se muda, o pai se muda para outro high school, ele já é contratado para Colleyville Heritage High School. O Sanders vai junto e finalizando, o pai depois de 2002 recebe outra oferta de trabalho para Billy Ryan High School e o Sanders também vai junto. Que essa foi a última high school que ele fez. E lá ele conseguiu jogando como linebacker, né? 119 tackles, 18 tackles for loss, 8 sacks e 3 interceptações. E aí, como quarterback, né, ele era um quarterback que produzia muito mais correndo. Ele teve 17 touchdowns, sendo 13 corridos e 4 lançados apenas. E aí, em 2019, ainda lá em dentro, na Billy Ryan, né, eles resolvem mudar ele de linebacker para edge rusher, né? E aí, com isso, dá certo, ele consegue produzir, ele consegue 54 tackles, 32 para perda de jardas, 11 sacks e 2 interceptações. E aí isso ele conseguiu destaque nessa época e ganhou o prêmio Landry Player of the Year, que é dado ao melhor jogador do norte do Texas. Com tudo isso, ele vira um recruta 5 estrelas e também foi considerado ali o 22º melhor atleta geral, de acordo com a 247 Sports. E aí, como ele tinha muito destaque, ele chamou a atenção de várias universidades, o próprio Oregon, né? Ele acabou se comprometendo com o Oklahoma e no final, assim, ele acaba trocando para Alabama. Quando chega a oferta de Alabama, ele declina essa que ele tinha se comprometido com o Oklahoma e vai para Alabama. A carreira no college dele tem 2 momentos, né? Começando ali em Alabama, ele vai como edge rusher. Ele chega ali numa classe de 2020, né?
E ele era um dos únicos 4 jogadores dessa classe que foram recrutas 4 estrelas. Dentre eles, o Bryce Young, né, que saiu nesse draft também nos Panthers, na primeira escolha. E lá ele fez o caminho tradicional, né? Quando você é freshman, você não participa tanto, né? O normal é isso. A gente até viu no vídeo do Gustavo, né? O Marvin Mims foi um cara que já chegou produzindo, vendo bastante o campo. O Sanders não, ele ficou mais no special teams, assim mesmo. Aí no seu segundo temporada lá, como sophomore, ele acaba tendo mais chance, muito devido a uma lesão do Christopher Allen, que inclusive foi um jogador que assinou com a gente no último ano como undrafted. O Allen se machuca e aí ele vê um pouco mais do campo. Ele joga 12 partidas, dessas 12, 13 como titular, e teve uma pequena lesão na mão, perdeu 13 jogos. A carreira dele ele nunca teve muitas lesões sérias, mas algumas pequenas lesões, que ele perdeu poucas partidas, mas não é nada muito grave. E aí, mesmo ele tendo esse ano aparecendo muito mais, ele não tinha a mesmo nível do high school, ele não estava se mostrando esse prospecto que era tão bom vindo do high school. Tanto que lá em Alabama, ele termina com 24 tackles, 2,5 tackles para perda de jardas e apenas um sec. E também desviou 2 passes. E aí, ele, buscando mais espaço, ele acaba se mudando para Arkansas. E aí, essa mudança para Arkansas, que vem junto com a mudança onde ele retorna lá para o início do seu high school para a posição de linebacker, né? Off-ball. E isso foi a melhor decisão que ele teve, porque a carreira dele muda completamente quando ele vai para Arkansas e volta a ser linebacker, né? Só para a gente ter uma noção, essa temporada ele teve apenas uma temporada como linebacker e ele teve um destaque muito grande. Ele foi nomeado Unanimous All-American e First Team All SEC. E também foi um dos 3 finalistas do Butkus Award, e foi sendo o primeiro da história de Arkansas. Lá ele jogou 12 partidas, todas como titular, e liderou a equipe em tackles com 103, em tackles para perda de jardas com 13,5, em sacks com 9,5 e em fumbles forçados com 3. Além de tudo isso, ele também conseguiu desviar 6 passes, mas não foi o líder da equipe nessa função, e também conseguiu sua primeira interceptação. E aí a gente vê como que essa mudança fez bem para ele, né? Ele conseguiu fazer 9 sacks e meio. Ele foi o segundo jogador de toda a SEC, atrás só do Will Anderson, que foi também jogador de Alabama na primeira rodada desse draft, e foi o 15º em todo o país em número de sacks. Então ele teve uma produção assim, absurda, sendo um off-ball linebacker, né? Ele não era um edge rusher como o próprio Will Anderson, que foi o cara que liderou a SEC. O Sanders, ele teve várias semanas vários jogos de destaque. Ele conseguiu, dos 12 jogos que ele jogou na temporada, em 6 ele teve 2 dígitos em tackles. Ele foi um jogador extremamente dominante lá em Arkansas. E aí ele vai para o Combine. Só antes disso, só para a gente comparar, né, a carreira dele, essa temporada em Arkansas, ele teve 103 tackles totais, né? E na carreira inteira ele tem 136. E se a gente for ver também a questão de sacks, nessa temporada de 2022 em Arkansas como linebacker, como eu disse, ele teve 9,5 e na carreira inteira foram 10,5. Então a gente vê assim que ele teve uma produção realmente muito grande. E aí, voltando, né?
ele vai pro Combine, ele foi numa classe que tinha ali 3 linebackers no nível muito acima dos outros, né, que era o próprio Drew Sanders, o Jack Campbell e o Trenton Simpson. Tinha ali um espaço de diferença muito grande. E ele chega ali cotado como o melhor, o segundo melhor, o terceiro. Ele é sempre ali disputando com esses jogadores. Muitos lugares davam ele, né, como um cara de primeira rodada. E lá no Combine ele mediu 1,93 m, com 105 quilos. Mostrando ali, né, uma altura muito, muito boa, um peso que ele precisa ter mais, desenvolver mais para ganhar mais massa. E aí, infelizmente, no Combine ele estava ainda se recuperando de uma pequena lesão que ele teve no hamstring. E ele só fez as medições no Combine mesmo, ele não conseguiu fazer nenhum, os drills, né, os exercícios lá. Ele deixou para fazer isso no Pro Day, quando ele estava 100%. E lá ele fez os testes, só não fez a repetição do supino. E aí, com todas essas estatísticas dele, ele teve um RAS de 8,97, né? RAS, que é Relative Athletic Scores, que é uma medida que você pega todos os números do jogador e faz ali um percentual atlético dele, né? Então ele teve um RAS muito bom. E esse RAS ele não teve o supino, né? Então poderia ter ficado até melhor se ele fosse bem nisso. Então é um jogador muito atlético, com muito potencial realmente. E como eu disse, né, a gente conseguiu pegar ele na terceira rodada, um jogador que era muito cotado para final de primeira, segunda, e talvez tenha o maior potencial dos linebackers dessa classe, e da nossa classe de draft no geral, assim. Lá no site da NFL, como aquele prospect grade, né, eles deram 6,50 para ele, que é ali classificado como boom or bust, né? Ou seja, ele vai virar um baita jogador ou ele vai dar muito errado. E eu acredito que ele vai ter muito mais chance dele dar certo e de se tornar um jogador assim de destaque na liga, até como o Gustavo falou na última live que a gente fez do depois do draft, né? Um jogador de primeira prateleira. Eu também acho que ele tem esse potencial porque ele é muito bom em várias coisas. Ele é um cara que ele faz ele fecha o espaço ali no gap muito bem. Ele consegue perseguir quem tá com a bola. Ele tem o físico dele para ganhar essa massa, né? Você vê que ele, o biotipo dele, né? Ele consegue tranquilamente ganhar mais massa. É um cara muito móvel, ele consegue se mover lateralmente, muita facilidade. Teve um jogo dele contra o South Carolina, que ele estava no campo inteiro. É um jogador muito bom e ele é muito bom em blitz, né? A gente viu que ele produziu bastante número de sacks e se encaixa muito com o que ele vai precisar fazer agora. Ele não vai precisar ser titular. Os problemas dele, né? Que é a questão de às vezes cair em play action, precisar melhorar na cobertura, em zonas, coisas assim, ele vai conseguir desenvolver, porque ele tem tudo para desenvolver isso, porque ele não vai chegar sendo titular de cara. Ele pode vir em pacotes específicos, muitas vezes sendo usado como esse cara da Blitz. E é um jogador assim que tem todo o potencial para ser desenvolvido, porque os defeitos dele às vezes mostram muito mais a questão dele ser cru, né, ser inexperiente. Ele já teve um ano como linebacker no college. Então ele pode virar um grande jogador. Então foi isso, essa foi o nosso conhecendo sobre Drew Sanders. Aguardem os próximos que vão vir. Só queria agradecer você que viu o vídeo até aqui. Muito obrigado. Valeu. Go Broncos.